Charles Dickens é quase sinônimo de literatura vitoriana, né? Autor de clássicos inquestionáveis como Oliver Twist, Grandes Esperanças, né? Um Conto de Natal. Então é nada mais natural do que nós conversarmos sobre um livro dele no Victober. Mas não sobre um livro comum, que hoje nós vamos conversar sobre um grande mistério literário, porque o Mistério de Edwin Drood não é só o último livro do Dickens, mas é também um quebra-cabeça que intriga leitores e estudiosos há mais de 150 anos. E por quê? Porque o Dickens morreu antes de escrever o final, sem revelar a solução do mistério. Mas será mesmo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books e também a mais um vídeo integrante da edição 2025 do Victober, o nosso projeto de leitura que tem como objetivo conhecer mais as obras e os autores do período vitoriano. Se você já é seguidor aqui do canal, já está mais do que familiarizado com esse projeto, já é o 6º ano que eu participo, mas se estiver chegando agora, eu sugiro que você dê uma olhada na caixa de descrição desse vídeo, onde você encontrará uma playlist completa de todos os anos anteriores. Por volta de 1870, o Charles Dickens era de longe o autor mais consagrado da Inglaterra, com suas histórias tocantes, que escancaravam muitas das mazelas sociais da sua época. Livros que eram verdadeiros best-sellers e renderam muito dinheiro para o autor, transformando o Dickens em um dos mais consagrados escritores de língua inglesa, só superado pelo Shakespeare. Então, cada novo livro seu era esperado com grande ansiedade, e não foi diferente com o Edwin Drood. Ainda mais porque ele estava há 4 anos sem lançar nada. E esse não seria só o próximo livro do Dickens, mas seria também a primeira incursão do autor em um gênero que ainda era nascente, que ele ainda não tinha se aventurado, a literatura policial. Nessa época, fazia um grande sucesso na Inglaterra os chamados romances de sensação, que eram obras com enredos dramáticos, mistérios, crimes, trocas de identidade. É uma espécie de precursor da literatura sensacionalista, mas melhor escritos. E um grande nome desse gênero foi o Wilkie Collins, que era grande amigo e colaborador do Dickens. Aqui no canal tem um vídeo sobre A Pedra da Lua, que é um livro fantástico, que vale muito a pena conhecer. Então, através da influência do Wilkie Collins, o Dickens resolveu explorar esse filão, criando uma história de mistério em cima de um triângulo amoroso. E a história desse livro se passa na cidade fictícia de Cloisterham, e gira em torno de um jovem chamado Edwin Drood. Mas apesar do título, o Edwin Drood não é o personagem principal, e sim o seu tio, o John Jasper, que é maestro do coro da catedral da cidade. Mas o livro começa em Londres, com uma cena bem esquisita e sem sentido, até que a gente percebe que o personagem está drogado em uma casa de ópio, que eram estabelecimentos bem comuns na época, especialmente em cidades portuárias. Então, na noite seguinte, já em casa, em Cloisterham, ele recebe a visita do seu sobrinho e tutelado também, o Edwin Drood, que é um rapaz muito bem apessoado, que trabalha em Londres, mas que está noivo de uma moça ali da cidade, a Rosebud. E ela é órfã e mora na Casa das Freiras, que apesar do nome não é um internato religioso, é uma afamada escola para moças, para preparar as moças para a sociedade. E os dois, o Edwin e a Rose, são muito amigos, mas não são exatamente apaixonados, porque o casamento deles foi arranjado pelos pais de ambos, antes que falecessem. Então o casamento virou uma espécie de questão de honra para eles. Eles nem pensam muito a respeito do sentimento que sentem um pelo outro.
Então eles acabam conversando a respeito e chegam à conclusão de que não deveriam se casar. Então nessa mesma ocasião, o cônego da cidade, que é o reverendo Crisparkle, ele recebe dos seus superiores a incumbência de cuidar de dois irmãos, os irmãos Landless, o Neville e a Helena, que também são órfãos, né? Lembrando aí que o Dickens adorava um órfão. Então o Neville irá morar com o reverendo e a Helena ficará hospedada na casa das freiras. O Neville é um jovem muito revoltado, né? Muito impetuoso, temperamental, e o reverendo percebe que ele terá um pouco de trabalho, né? De dificuldade com o pupilo. Já a Helena, né? Que é mais velha, ela, na verdade, é que é a cabeça dos dois. Ela é muito esperta e inteligente. Então, ela raciocina muito mais antes de agir, né? Ao contrário do irmão, que é bem impetuoso. E a Helena se torna grande amiga da Rose, que acaba confidenciando a ela que tem pavor do John Jasper, né? Do maestro lá do coro, que é o seu professor de música. Ele sente uma paixão doentia por ela e assedia, né, durante as aulas. Então ela evita o máximo que pode de ficar sozinha com ele. O Neville, por outro lado, né, acaba também se apaixonando por ela e não entende, né, como o Edwin Drood pode não querer se casar com ela. E os dois entram ali numa discussão, se antipatizam logo de cara e acabam tendo uma briga feia. Então o reverendo tenta reconciliar os dois, né, propõe um jantar na véspera do Natal na casa do Jasper. O jantar é um sucesso, eles fazem as pazes e à meia-noite, né, os dois rapazes saem juntos para dar uma caminhada à margem do rio, mas o Edwin não volta para casa. Então na manhã seguinte, o Jasper vai procurar o Neville e descobre que ele saiu muito cedo para uma outra cidade. Então ele aciona a polícia. O Neville é trazido de volta e diz, né, que os dois se separaram com o intuito de cada um ir para sua casa, que ele não sabe de nada, mas o Jasper o acusa de assassinato. Passa o tempo, né, o Edwin Drood continua desaparecido e algum tempo depois o reverendo encontra o relógio e um alfinete de gravata que pertenciam a ele na beira do rio. E isso só reforça a acusação do Jasper de que o Neville tinha assassinado o sobrinho. Mas como não há corpo nem prova contra ele, o Neville não é preso, só que o Jasper não se conforma, né, e passa a persegui-lo, até que o reverendo acha por bem levar o rapaz para Londres para protegê-lo, né, mantendo em local escondido até que toda a situação se esclareça. Mas, ao mesmo tempo em que tenta descobrir o paradeiro do Neville, o Jasper dá alguns indícios que despertam a desconfiança de que ele possa ter algum envolvimento no desaparecimento do Edwin Drood. Então essa é a trama principal do livro, mas intercalado com ela, acontecem algumas situações paralelas que aparentemente não tem nenhuma conexão umas com as outras, ou com a história, né? Como uma série de visitas misteriosas que o John Jasper faz à cripta da catedral, né? Guiado pelo coveiro, né? O Durdles, que é um coadjuvante engraçadíssimo. Tem a história, uma história triste da garotinha, a Bessie, que a mãe morreu de desgosto ao ser abandonada pelo pai da garota, né? E o livro tem, claro, muitos outros personagens, alguns bem estranhos, que é outra característica marcante do Dickens. Então, né, vou só citar alguns deles aqui. Tem o Tartar, que é um morador do mesmo prédio onde o Neville está escondido. O Datchery, que é um velho misterioso que se muda para Cloisterham e aluga uma casa ao lado do Jasper. Tem algumas mulheres também, a senhora Twinkleton e a senhora Billiken, né? A primeira é professora da Rosebud, lá no internato, e a outra é dona de uma pousada. Só que as duas não se bicam, né? E tem discussões aí hilárias, com uma alfinetando a outra o tempo todo. Então são bem divertidas, né, as cenas. Tem também a dona do antro de ópio, né, que é frequentado pelo Jasper,
que é uma mulher sinistra, né, chamada aqui de cachimbeira, e uma outra ainda, a senhora Kip, que também é dona de uma pousada, e só que ela tem pretensões de ser poetisa, então ela só se dirige às pessoas em versos. Então é claro, né, que sendo Dickens, não podia faltar um pivete, o delegado, que é um moleque tentado, que tem como maior diversão jogar pedras nas pessoas que estão passando na rua. Então, são muitos personagens, né, muitas tramas paralelas, mas que depois acabam se unindo. E por conta disso, né, no início, né, de muitos personagens, várias situações, até a gente se situar e entrar na história, a coisa é um pouquinho complicada. Mas quem já leu Dickens, né, sabe que a escrita é uma delícia, é bastante fluida, as personagens são cativantes, né, diálogos bem irônicos. Então tem toda aquela atmosfera e ambientação que só o Dickens sabia fazer. A questão é, o Dickens começou a escrever O Mistério de Edwin Drood em 1869 e mesmo com a saúde debilitada, ele trabalhava intensamente na produção do livro. E como era habitual na época, a publicação acontecia de forma seriada, o planejamento inicial era de 12 fascículos mensais, mas quando estava mais ou menos na metade, no dia 9 de junho de 1870, o Dickens sofreu um derrame e morreu, né, sem concluir essa história que ele considerava a sua mais ambiciosa. Então o mundo literário ficou em choque e, né, os leitores ficaram aí no ar e a pergunta o que aconteceu com Edwin Drood acabou se tornando um enigma. E os capítulos, né, dessa publicação estavam sendo muito bem recebidos, e os leitores ficaram desesperados aí pela conclusão da história. O mistério acabou se tornando um fenômeno cultural, gerou debates e especulações sobre o desfecho da história, né? Muitas tentativas foram feitas de terminar a trama, inclusive chegou a ser divulgado, né, que o Wilkie Collins, o grande amigo do Dickens, escreveria o final do livro utilizando pistas deixadas pelo Dickens em suas anotações. Mas nada definitivo e o livro permaneceu inacabado. Então, por que é que aqui na capa dessa edição está escrito versão concluída pelo próprio autor? Em 1873, 3 anos após a morte do Dickens, apareceu nos Estados Unidos uma edição completa do Edwin Drood. A questão é que o final da obra teria sido escrita de forma mediúnica através da manifestação do espírito do próprio Dickens. E quando essa história chegou à Inglaterra, né, causou um enorme burburinho no meio literário. O texto foi analisado por editores e autores, entre eles o Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, que a princípio estava cético, mas que após estudar a obra com atenção, né, deu o veredito final, atestando a autenticidade da obra. E ele se baseou principalmente em 3 pontos, né? O tamanho, que era igual à parte já publicada, né? Lembrando que o livro estava exatamente na metade, quando o Dickens morreu. Né? O segundo ponto, a exata correspondência, né, dessa segunda parte, tanto com a história quanto com as notas deixadas pelo Dickens, que o autor não tinha conhecimento. E principalmente pelo estilo inconfundível do autor, que permanecia o mesmo até o final da história, incluindo aí novidades que o Dickens vinha apresentando nos seus últimos livros, como, por exemplo, usar cada vez mais o tempo presente. E tudo isso, né, escrito por um rapaz de apenas 19 anos, que tinha pouquíssima instrução e morava nos arredores de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, quase na fronteira com o Canadá. Uma cidadezinha que, se hoje tem 12 mil habitantes, né, imaginem só 150 anos atrás. Esse rapaz também não tinha acesso a livros, não era leitor do Dickens e muito menos, né, podia ter conhecimento ali de detalhes da geografia de Londres, da vida cotidiana dos ingleses.
e também de particularidades da língua, né? Diferenças aí entre o inglês britânico e o americano, como a grafia diferente de certas palavras e o uso de expressões idiomáticas tipicamente britânicas. Então, juntando tudo isso, né, o Conan Doyle chegou à conclusão de que o texto era verídico. Mas apesar desse aval do Conan Doyle, né, de que a obra tinha a voz e o estilo do Dickens, o livro não foi levado a sério e acabou caindo no esquecimento. Hoje em dia, estima-se que nos Estados Unidos apenas foram publicadas entre 100 e 300 cópias só. Então, até no exterior, né, essa versão completa é bem rara. O texto original dessa complementação permanece sob custódia do Museu Charles Dickens, em Londres, né? Aliás, para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo sobre a minha visita a esse museu, né? Bem interessante, dêem uma olhada lá. Então, é esse museu que controla e que autoriza, né, possíveis publicações, mas ele faz isso não sem colocar várias dificuldades. Então, só após uma avaliação rigorosa de que se trata de um trabalho sério, né, que não irá ridicularizar o legado do Dickens, é que eles liberam o arquivo lá do museu, né? E isso tudo é contado num pós-fácil aqui nessa edição. Essa, então, completa, né, a edição que foi publicada aqui no Brasil pela editora La Chatre, com tradução e notas de Hermínio C. Miranda, que é um escritor, tradutor e grande pesquisador do espiritismo. Já tem mais de 40 obras publicadas, e ele traduziu aqui não só a parte mediúnica, mas também o original do Dickens. Então essa edição é de 2001, e aqui no Brasil, né, até onde eu sei, é a única publicação completa do livro. Existe uma edição anterior, né? Eu vou deixar aparecendo aqui do lado. Ela é de 1978, eu acho, mas tem um outro final. É uma edição condensada, né? Tanto que ela tem menos de 200 páginas, enquanto essa aqui tem quase 700. Então, as duas edições, de qualquer forma, só estão disponíveis em secos. Mas, curiosamente, né, mesmo incompleto, a parte escrita pelo Dickens, né, vivo, continuou sendo publicada, e a falta de final, né, acabou se tornando parte do charme dessa obra, porque ela permite várias possibilidades e abre as portas para muitas especulações e para que cada leitor tire suas próprias conclusões e crie um final diferente. Isso também não impediu que o livro fosse adaptado para o cinema, para o rádio, para a televisão, para o teatro, né? Desde a primeira adaptação para um filme mudo, em 1914, até a mais atual, que é uma minissérie da BBC, de 2012. Mas talvez a versão mais curiosa seja um musical da Broadway, que aproveitou essa questão do final em aberto para dar um andamento diferente, né? No meio da apresentação acontecia um intervalo no qual o público votava no final, que mudava a cada apresentação. Então parece uma ideia bem interessante, né? Divertida. Então aqui no YouTube dá para encontrar trechos dessa peça. Em resumo, né, o mistério da história acabou ajudando a alavancar ainda mais o futuro dessa obra. E por fim, uma curiosidade, né? Em janeiro de 1914, a Sociedade Dickens organizou um julgamento em que as testemunhas do tribunal eram 5 personagens do livro. Os integrantes do júri eram escritores, atores, né, outras personalidades importantes da época, liderados pelo grande dramaturgo o George Bernard Shaw. E o juiz do caso, né, era ninguém menos que o J.K. Chesterton, né, mais conhecido pelas histórias do Padre Brown. Então foi uma grande brincadeira ali do clube, né, que levou ao veredito de que o mistério de Edwin Drood era insolúvel. Mas, afinal de contas, né, qual foi a minha opinião do livro?
Sem querer entrar no mérito da crença ou não desse livro ter sido concluído de forma mediúnica pelo próprio Dickens, né, analisando apenas a obra como um todo, eu gostei bastante da leitura, né. Não se tornou um favorito do autor, né. Para mim, Um Conto de Duas Cidades ainda continua no topo da lista, seguido de perto pelo Grandes Esperanças, mas de forma nenhuma esse aqui faz feio. Ele tem todas as características marcantes da obra do Dickens, tem uma narrativa gostosa e envolvente, aquela atmosfera que faz a gente mergulhar na cena, muita ironia, personagens carismáticos e uma excelente história. Eu sei que muita gente não gosta do Dickens, né, porque acha tudo muito fantasioso, né, seus personagens caricatos, né, com nomes estranhos, situações inverossímeis, coincidências, né, fáceis demais, cenas excessivamente sentimentais, mas para quem gosta do autor não tem como se decepcionar. Como foi um último livro do Dickens, ele tem um tom um pouco mais sério, né? Ele está mais para Nosso Amigo em Comum ou A Pequena Dorothy do que para o Sr. Pickwick ou Um Conto de Natal, né? Quem é aí leitor de Dickens percebe essa mudança no tom das obras iniciais para as finais do autor, embora a qualidade tenha continuado sempre presente. Meu único porém com esse livro foi que, por se tratar de um romance de mistério, eu achei a trama policial um pouco fraquinha. Não me pareceu que esse aspecto foi muito desenvolvido, né? Para qualquer bom detetive ou investigador aí do mundo real, o caso seria solucionado rapidamente. Mas se nós levarmos em conta que esse gênero ainda estava nascendo, pode ser que os leitores da época, né, encarassem de modo diferente. Ou então talvez eu, né, que por estar mais acostumado com situações mais complexas, com as tramas mirabolantes da Agatha Christie ou do Sherlock Holmes, que tenha achado aqui simples demais. Já quanto à questão do final, aqui no prefácio, a edição traz um desafio. O tradutor propõe que se leia o livro sem nenhum tipo de pesquisa, né, tentando descobrir onde termina o texto original e onde começa a parte escrita pelo Dickens fantasma. Eu, sinceramente, não percebi diferença nenhuma. A história fluiu muito bem até o final, que eu achei, inclusive, o final excelente. Se eu não soubesse desse detalhe da escrita, eu jamais teria desconfiado dele. Só um pequeno detalhe me chamou a atenção, e mais por causa das notas, né, do que do texto em si. Em alguns momentos, há alguns trechos curtos, né, a maioria só um parágrafo, que tem um caráter um pouquinho mais religioso. Apenas uma menção maior a Deus ou a sobrevivência da alma após a morte. Mas para quem não gosta, né, desse tipo de intromissão, não precisa se preocupar, porque não é nada doutrinário. São mesmo pequenas frases. Só chama a atenção porque, como o tradutor explica, isso não era uma questão habitual no Dickens vivo, né? Ele não era ateu, mas também estava longe de ser um entusiasta aí da religião, né? E não era uma pessoa religiosa. Só que aqui o tradutor diz que depois de estar, né, no além há 3 anos, né, certamente algumas de suas crenças provavelmente haviam mudado. Em resumo, eu gostei bastante do livro, foi uma leitura bem agradável e divertida. Eu achei essa questão da escrita mediúnica bem curiosa e fiquei interessado em conhecer mais. E esse livro foi citado em outras obras, né? As duas mais conhecidas são Drood, do Dan Simmons, ou Simons, que é o mesmo autor de O Terror. E esse livro é um relato ficcional dos últimos 5 anos da vida do Dickens, que fala sobre a escrita dele e as inspirações para o romance. Mas infelizmente eu acho que ele não foi lançado aqui, pelo menos eu não encontrei nada a respeito dele. E o outro é esse aqui, O Último Dickens, do Matthew Pearl, que é um suspense sobre um editor americano que vai para Londres,
logo após a morte do Dickens, para tentar obter respostas sobre a morte de um funcionário seu e o desaparecimento dos originais do Mistério de Edwin Drood. Então parece ser bem legal, né? O autor tem outros livros no mesmo estilo, né? Mistérios envolvendo grandes escritores, como o Dante e o Edgar Allan Poe. Então, se alguém aí já leu esse, né, me conta o que achou. Enfim, né, o Mistério de Edwin Drood, incompleto ou não, ficou sendo o testamento do Dickens e mais uma mostra, né, do grande talento literário do escritor, né, e de que ele, né, se não tivesse partido tão cedo, com certeza ainda teria outros livros fantásticos para nos deixar. Então, me contem aí, você já conhecia essa obra? Né? Me digam aí nos comentários o que acharam do vídeo, do livro, ou o que acham do Dickens. Vamos conversar mais um pouquinho, que eu vou adorar saber as opiniões de vocês. E eu me despeço por aqui, né? Deixando um grande abraço a todos e a gente se encontra em breve para conversar sobre mais um grande livro da literatura vitoriana dentro do Victober 2025.